Vamos entrar na palavra, Salmos 57, verso 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ela está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram no meio dela. Tem até deve lembrar, tem até um corinho antigo que diz assim, ó: livra-me, ó Deus, dos meus inimigos, tem compaixão de mim. Eles armaram redes na beira do meu caminho, mas lá dos altos céus abre-se uma janela. Eles armaram covas para mim, mas eles mesmos caíram nela. Quem conhecia? É só quem passou dos 90 que conhece essa música, viu, irmãos? Salmos, não, brincadeira. Minha esposa, ela fez baião de 2, irmão, está muito bom. Eu fiz essa brincadeira, vai esconder o baião de 2 lá, não sei onde. Eu vou ter que comer pão com manteiga de novo. Mas está aí, irmãos. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas, porém, foram eles mesmos que caíram nessa cova. Alguém armou uma cova para você, irmãos? Passarinheiro abriu um sapão para você, cavaram para você cair, quem vai cair são eles. Não procura se vingar, não. Fica no teu lugar quietinho, deixa Deus fazer a obra na tua vida. E o tema da mensagem de hoje é: você não ficará na cova. E o objetivo é compreender que o nosso Deus não abandona os seus filhos. Amém, queridos? Você é um escolhido, você é uma escolhida, Deus não vai te abandonar, não. Irmãos, algumas vezes, Deus nos livra de cair na cova e nas armadilhas que o inimigo da nossa alma tem armado contra a nossa vida e o nosso ministério. Outras vezes, Deus permite que a gente caia na cova, Ele permite, e nas armadilhas que o inimigo da nossa alma tem armado. Mas depois de um tempo, Ele mesmo nos dá o livramento. Mas, de qualquer maneira, Ele sempre tem algo a nos revelar a respeito do seu amor por cada um de nós. Irmãos, nós, os salvos do Senhor, temos promessa na vida. Quem aqui tem promessa na vida, irmãos? Quem tem promessa? Quem crê nas promessas do Senhor? Você tem promessa? Promessas essas que podem ser observadas por toda a Bíblia, irmãos. Temos promessas, tal como essas, irmã. Coloca aí, Salmos 91, verso 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha uma outra promessa, Salmos 124, verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ei, o laço vai quebrar. Se alguém está preparando cova para a tua vida, se alguém está armando alçapão para te pegar, se alguém está armando laço para te caçar como um animal, saiba que o laço vai quebrar, porque Deus está quebrando os laços hoje aqui, neste lugar. Neste lugar. Quer você crê nisso, irmãos? Há muitos laços sendo preparados para a nossa vida, irmãos. Mas Deus está quebrando. Essa é a palavra de hoje. Você não ficará na cova. Quando tentarem te desviar da rota da bênção do Senhor, Deus tem uma bênção para a tua vida, existe uma rota a seguir. O inimigo quer desviar você dessa rota, como foi falado aqui, desviar você do caminho, mas Deus vai te sustentar. Lembra da história do José, irmãos? Lá em Gênesis 37, versículo 4, diz que os irmãos dele, os irmãos de José, o odiavam. Longe de casa, jogaram José em um poço, deixando como morto ali, para ele ter morrido. Foi uma tentativa maliciosa de esconder o que fizeram, o crime. Poços, irmãos, não tem nenhuma saída fácil. O único lugar seguro no poço é o fundo. Não tem para onde ir quem está dentro de um poço. A única esperança que nós temos dentro de um poço é olhar para cima. É a única esperança. Os próprios atos, irmãos, planejados para destruir José, o servo do Senhor, o tornaram mais forte, acreditem nisso. Ele caiu no poço e não se enfraqueceu, ele se fortaleceu no poço. Deus deu graça para ele.
O mesmo pode ser dito de você, servo do Senhor. Você vai sair dessa. Os irmãos de José, movidos pela inveja, o lançaram numa cova, mas Deus tinha promessa na vida de José, e as promessas haveriam de ser cumpridas. Deus tem promessas para a tua vida, meu irmão. Então, estão tentando te tirar da fila de espera? Não sai não. Está demorando, pastor, não sai dessa fila. Fique tranquilo, porque Deus é especialista em reverter situações. Da água para o vinho, do 0 a 1000. É num piscar de olhos, irmãos. Você não vai ficar na cova para sempre, não. Deus tem uma saída para o teu problema. Mas, pastor, aqui só tem o fundo do poço. Irmãos, quantas vezes você tem dito que o lugar em que você se encontra é horrível? E que você só está nele porque foi vítima de uma armadilha, e que agora não sabe mais o que fazer. Seus planos não estão dando certo. Não é que não estão dando certo, irmãos. Não é isso. É que a hora de Deus ainda não chegou. Mas vai chegar. Há uma esperança, ela vai chegar. Deus vai tirar você desta situação e te fazer pisar em lugares seguros e de paz. Confia. O inimigo da tua alma tem feito de tudo para te desviar do caminho da bênção. Porém, maior é Deus do que o teu inimigo, como se pode dizer amém? Aleluia! Você não ficará na cova. Segundo item, quando a morte tentar chegar fora de hora. Porque o diabo quer que a morte chegue fora de hora. Daniel capítulo 6, versículo 16, diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Amém, irmãos? A morte fora do tempo de Deus, irmãos, não irá te surpreender. Recorda de Daniel, seus inimigos foram até o rei Dario, ou rei Dário, o medo, e lhe sugeriram que durante 30 dias, qualquer pessoa que orasse a qualquer Deus, a não ser ao próprio Dario, que ele era tido como um Deus, né? Era um persa, fosse lançado na cova dos leões. Olha só a arapuca, a armadilha que fizeram para Daniel. Daniel adora Jeová, adora Deus, o Deus lá dos judeus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o rei assinar um decreto aqui, ó. Qualquer pessoa que adorar qualquer Deus por aqui, vai ser jogado na cova dos leões. E se Dario assinar o decreto, Daniel, ó, acabou. O plano parecia perfeito, irmãos, para acabar com a vida de Daniel. Era perfeito. Dario aceitou a sugestão. Qual era o problema? E assinou o edito proibindo as orações. Daniel não fez caso nenhum desta lei, irmãos. Como sempre fez, Daniel não fez caso. Ele ajoelhava-se e orava 3 vezes ao dia, e foi assim que aqueles seus inimigos o surpreenderam, orando ao Senhor. E eles foram imediatamente correndo ao rei Dario. Dario, o senhor não assinou aí um edito, um decreto, de que se alguma pessoa fosse pega, orando a qualquer Deus que não fosse a ti, seria jogado nas covas dos leões? Sim. Alguém fez isso? Fez. Epa! Jogue na cova dos leões. Quem foi? Daniel. Daniel? Por quê, irmãos? Dario amava Daniel. Só que o edito não podia ser revogado, irmãos. E Dario falou, e agora? Então Dario mesmo, contrariado, irmãos, ele mandou jogar Daniel na cova dos leões. Mas ele estava terrivelmente contrariado. E ele jogou na cova dos leões, mas Dario mesmo profetizou a ele. Mesmo não sendo um judeu, ele profetizou. Mesmo não sendo um profeta, nem judeu. E ele disse lá em Daniel capítulo 6, versículo 16. Dario profetizando na vida de Daniel, que era o verdadeiro profeta de Deus. O teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Ele profetizou, irmãos. Então o rei Dario entrou em jejum de tanta tristeza. Olha só, irmãos, um rei ficou triste, parou de comer e de beber, por causa de um profeta judeu, porque ele o amava.
E ele estava muito triste por ter que jogar o profeta na cova dos leões por um edito, por um decreto que ele mesmo assinou. Então ele entrou num jejum, irmãos, muito profundo, nem música. Quem está em jejum não pode ouvir música também, irmãos. Não tem que entrar nada. Nem água, nem comida, nem música. É um jejum absoluto. Ele nem queria ouvir música e nem dormir. Quem está em jejum está angustiado. Jejum não é para comprar Deus. Fazer um jejum para comprar Deus, não é isso. Jejum é angústia, é tristeza, é o extremo. Eu vou abrir mão de tudo porque eu preciso dessa bênção. Não quero comer, não quero beber, não quero ouvir nada, não quero dormir, eu não quero fazer nada. Ele nem dormiu. E ele angustiou-se, ele entristeceu-se. E por fim, não aguentando mais, ele acabou indo dormir. Com certeza passou a noite virando de um lado para o outro em sua cama. Com certeza. Depois daquele sono, quando ele levanta pela manhã, ele foi até a cova e com uma voz de muita tristeza, irmãos. Vou pedir para a Edneia colocar o próximo texto, Daniel capítulo 6, 19 a 24. Fica melhor do que eu ficar contando a história, né? Vamos ler a história. O que aconteceu quando Dario acordou pela manhã? Ele foi até aonde estava a cova dos leões. E a Bíblia diz com uma voz de tristeza, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim que foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerem no seu Deus, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Olha só, irmão, o que aconteceu com os seus acusadores. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É isso o que acontece na vida daquele que arma ciladas para os servos do Senhor. Você não precisa se vingar, irmãos. Você não precisa fazer isso, não. Deus é a tua justiça. Na hora dele, o milagre vai ocorrer. Meu irmão, pode te jogar na cova, pode descarregar uma arma em tua cabeça, pode o inimigo te fazer adoecer com toda sorte de enfermidade, pode tomar 1, 2, 3 copos de veneno, mas a verdade é uma só, e ela se encontra em Isaías 54, versículo 17, para a vida dos escolhidos do Senhor, que andam na sua presença. Olha o que diz a palavra: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É eu quem estou dizendo? É o profeta quem está dizendo? Diz o Senhor. Você não ficará na cova. Terceiro item, das ciladas e do engano. Provérbios 21, versículos 30 e 31. Diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém, irmãos? É dele. Você pode ter um fuzil HK-45 carregado, você põe uma .50, você pode estar armado dos pés à cabeça, não importa, a tua vitória serve do Senhor, vem do Senhor. Não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu hoje de manhã em Minas Gerais. Ficou sabendo, André? 25 mortos. Eles estavam armados de carnevete? Era carnevetinho? Fuzil, granada, pistolas, colete à prova de bala. Irmãos, todas as quintas-feiras
Eu oro aqui, os irmãos são testemunhas. Senhor, abençoe a polícia civil, militar, guarda civil, metropolitana, os vigilantes, para que eles prevaleçam. Não oramos, irmãos? Nós oramos aqui para eles prevalecerem. Eles estavam armados dos pés à cabeça, talvez mais do que a própria polícia. Mas do Senhor vem a vitória para os policiais. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Do Senhor vem a vitória para os policiais, que são os vingadores de Deus. Eu não estou aqui me alegrando pela morte de ninguém, irmãos, mas a vitória tem que estar do lado do bem, tem que estar do lado que é certo, tem que vir do Senhor. A vitória tem que vir do Senhor. Nós não nos alegramos pela morte de ninguém, porque Deus também não se alegra. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Mas se não se arrepender, vai morrer. Deus tendo prazer ou não, vai para o inferno. Deus tendo prazer ou não. Então, eu tendo prazer ou não na morte desses bandidos, a morte ocorreu e ela veio, a vitória veio do Senhor. Veio do Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, tenha sabedoria e inteligência. Não importa, você não precisa de armas, nós precisamos de Cristo. E se nós temos um dia para partir daqui, só Ele vai nos retirar. Só Ele tem essa capacidade, amém? O inimigo, irmãos, ele é ardiloso. E ele está sempre conspirando contra os servos do Senhor. Mas conforme o texto lido, não existe estratégia eficiente contra o eterno. O Senhor está sempre atento e pronto para pelejar em nosso favor. Meu irmão, minha irmã, a nossa mente é uma das maiores inimigas que nós temos. A nossa cabeça, irmão, muitas vezes ela enlouquece. Você começa a ouvir vozes, não sabe nem de onde, mas eu sei de onde, do inferno. E você começa a imaginar coisas, ficar angustiado. Esses dias eu falei para minha esposa, eu não estou aguentando, estou angustiado. A minha cabeça, meus pensamentos, não deixa nem eu dormir. Eu levantava na cama, ficava olhando para a janela. Um tempão até o sono vir, não conseguia dormir. Porque, irmãos, a mente da gente, mesmo sem você querer, ela continua trabalhando. E o inimigo, muitas vezes, irmãos, consegue interferir em nossos pensamentos. Para te incomodar, para te perturbar, para fazer você falar coisa que você não quer falar, mas acaba falando, para tomar decisões equivocadas, para se arrepender de coisas que não deveria se arrepender, para tomar atitudes que não agradam a Deus. A nossa mente é assim. Nós precisamos, irmãos, de Deus para nos defender dia e noite. Quando eu estive com a Covid, a minha mente ficou horrível, de testemunha. Eu tinha marcado já a psiquiatra. Minha cabeça estava pensando loucura. Coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, isso vai parar agora. Isso vai parar agora em nome de Jesus. Eu não vou marcar nenhum psiquiatra. Eu conheço o Deus que eu estou servindo. E Ele é poderoso para me dar equilíbrio mental agora. E eu não fiquei bem, irmãos. Ainda hoje falei para você, não falei, Edneia? Edneia, eu estou bem. Fiquei feliz, até hoje estou feliz. Uma felicidade que a gente não sabe de onde vem. Claro que sabe, vem do poder de Deus, vem de acreditar e confiar em Jesus, aplicar a sua vida no Evangelho, aplicar a sua vida em Deus, na igreja, na obra, não em dizendo que não deve, mas falando o que deve, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele concede dons à sua igreja, que Ele transforma vidas, que Ele liberta do vício, da morte, do espírito de morte e até mesmo da sua própria mente, que muitas vezes te perturba. Você precisa sujeitar a sua mente a você, a sua alma, ao seu espírito. Não deixe a tua mente te controlar. Não permita isso. Deus é mais forte que os seus pensamentos. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diga amém? Irmãos, Ele será sempre suficiente e eficiente para desenvolver a melhor estratégia para que você tenha o livramento. Por mais que você se arme contra o inimigo, a eficácia de derrotá-lo vem sempre do Senhor nosso Deus. O meu sogro, o saudoso irmão Hércio de Souza, óbvio que é pai da minha esposa, de saudosa memória, ele estava trabalhando. Ele é metalúrgico, ele é ferramenteiro, tem um outro nome, né? Torneiro mecânico. Meu sogro era torneiro mecânico. Irmão Hércio de Souza. Ele estava trabalhando. Parecia para ele que era um dia como um outro qualquer. Só que o diabo, irmãos, estava armando uma cilada contra ele.
Mas ele estava com a vida dele no altar, e Deus estava observando o que estava acontecendo lá no banco, na conta dele, e Deus está observando a vida dele lá, honesto, trabalhando na fábrica, torneiro mecânico, fazendo o seu trabalho. De repente vem uma voz sobrenatural: meu servo, vá agora para a Caixa Econômica. Era onde ele tinha o banco, Caixa Econômica Federal, é onde ele tinha conta na época. Ele falou: rapaz, falou consigo mesmo, será que eu estou ficando louco? Eu ouvi uma voz aqui na minha mente dizendo: meu servo vai na Caixa Econômica. Ele falou: eu acho que deve ter levantado cedo, estou cansado, né? Isso acontece. E ele continuou trabalhando. De repente, de novo: meu servo, levante-se agora e vá para a Caixa Econômica. Ele não teve mais dúvida: é Deus, não é a minha cabeça, é Deus. Ele levantou-se e ele foi até a Caixa Econômica. Ele falou: e agora, com quem eu falo? Vou falar com o gerente. Eu gostaria de falar com o gerente, que cuida da minha conta, tal. Por quê? Não gostaria de falar com ele. Por que eu não sei? Gostaria de falar com ele. Pois não? Eu sou o Hércio de Souza, tudo bem? Tudo bem. A minha conta é número tal, é assim, assim, assim. Ok, pois não. Eu queria saber do senhor se está acontecendo alguma coisa aqui com a minha conta. Aqui. Ele olhou para o meu sogro assim, e olhou para os papéis que estão na mão dele. Bom, quem te avisou? Ele falou assim, meu sogro, meu Hércio, falou assim: como assim, quem te avisou? Quem te avisou que eu estou com os papéis da sua conta mandando agora para protesto o seu nome? Ele falou assim: olha, se eu te falar quem me avisou, você não vai acreditar, então é melhor eu nem te falar quem me avisou. É o meu amigo. Aí o gerente do banco, da Caixa Econômica, falou para ele: olha, esse teu amigo aí sabe muita coisa, e ele é um grande amigo teu, porque ninguém sabia que eu estava fazendo isso. Eu não sei como que ele ficou sabendo, mas você pode confiar em seu amigo. Estavam armando uma arapuca para o meu sogro, irmãos, mas o diabo foi quem caiu nela. O meu sogro acertou o que tinha que acertar ali na hora, foi tudo resolvido, e o nome dele não foi para protesto, que seria uma vergonha. Ele é uma pessoa muito honrada, e aquilo para ele seria vergonhoso. Meu irmão, ele resolveu os problemas pendentes e se livrou de um grande aborrecimento articulado pelo inimigo, porque Deus ainda é o Deus do livramento e que faz cair o nosso inimigo na armadilha da vergonha. E você vai sair desta situação que o inimigo está armando para você, mesmo que você ainda nem saiba. O Senhor está te dando livramento neste lugar. Se você crê nisso, vai glorificando o nome do Senhor, vai aplaudindo Jesus bem forte nesta hora. Aleluia! Você não ficará na cova, mesmo com o diabo tentando anular a promessa de Deus. Irmãos, Deus tem promessa na tua vida, mas o diabo está tentando anular. Você vai dar moleza, irmãos? Atos capítulo 18, de 9 a 18, irmã. Olha só que interessante. Uma passagem interessante, hein? Presta atenção nisso aqui. A leitura é um pouquinho extensa, mas presta atenção. Olha que legal. Você vai gostar de saber isso hoje. Olha só, irmãos. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Deus fez uma promessa para Paulo: continua pregando o evangelho, sem preocupação, que vai ser preso, que vai ser isso ou aquilo. Fique em paz, eu estou com você, eu tenho muita gente nessa cidade. Olha só, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, sendo Gálio procônsul da Acaia. Os judeus fizeram em conjunto, olha só, irmãos, um levante contra Paulo, e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Olha só a acusação: este homem Gálio, está falando com Gálio, né, o chefe ali daquela regional, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar,
Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, que era Paulo evangelizando, né, irmãos? Resolva o problema entre vocês. Não serei juiz dessas coisas, não. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, que se levantaram contra Paulo, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça, igual o André, né? Rapou a cabeça sem creia, devido a um voto que foi feito a Deus. Interessante, Paulo fez um voto e raspou a cabeça, vai entender, né? Alguma coisa que ele votou ao Senhor. Olha só, irmãos. Deus prometeu solução e não isenção de problemas. Vocês estão percebendo? Deus falou para Paulo: pode pregar, meu, faz a vontade, faz a minha vontade aí, pode pregar, sai evangelizando, ninguém vai te fazer mal, tem muita gente ali. Prenderam Paulo, se fosse pessoa mais fraca na fé, mas Deus falou que não ia acontecer nada, agora eu estou preso. Como é que pode uma coisa dessa? Irmãos, eu vou te explicar como é que pode uma coisa dessa. Deus promete solução e não isenção de problemas. Deus, ele promete resolver os problemas e não te isentar deles. Problemas na vida não é sinal de que fomos abandonados. Neste episódio, Paulo tentou se defender das acusações. Paulo tentou se defender ali, sabe? Mas Deus não precisa de advogados. Não precisa. Ele havia prometido o livramento. E o livramento haveria de se cumprir. E usando o próprio Galho, a autoridade romana, Deus fez com que os algozes de Paulo caíssem na própria cilada que armaram para Paulo. Deus tem promessa para a tua vida, irmãos. Jesus te colocou neste ministério, Jesus te colocou nesta casa, Jesus te colocou neste emprego. Meu irmão, minha irmã, a porta que ele abre ninguém fecha. Para com essa mania de querer ser advogado de si mesmo. Eu sou coitado, eu estou sofrendo, para mim não tem mais jeito, eu não vou sair nessa situação, eu vou entregar tudo. Pare de querer se armar contra as pessoas que se levantaram contra você, armaram covas contra a tua vida, irmãos. É só esperar o mover de Deus. Espera no Senhor, não precisa agir como Paulo, tentando se defender, porque o Senhor, o teu Deus, vai usar Galho, e aí vai lançar na cova da derrota aquele que, sendo usado pelo diabo, tentar te fazer parar. Eu me recordo, irmãos, em meados do ano 2012, um gerente chamado Hamilton, que dividia a liderança do departamento da empresa comigo na Grande São Paulo, foi até a diretoria e ele sugeriu que ele fosse promovido a gerente geral e que irmãos, que já era gerente, que eu fosse rebaixado, reduzido e fosse um subordinado dele. Irmãos, eram duas áreas que nós tínhamos, Zona Norte, Leste e ABC, que eu gerenciava. Eu era gerente de todas as lojas nessa região, e ele era gerente de uma outra região da Zona Sul, Barueri, essa região toda aí depois, Zona Oeste. Qual foi o plano que o diabo colocou no coração dele? Que ele ia ser o gerente geral das duas áreas, e eu ficaria um subordinado a ele. E assim o salário dele seria aumentado. Olha só, irmãos. E eu fiquei sabendo disso, sabe como? Vocês não vão acreditar, irmãos. Ele me contou. Foi ele que me contou, irmãos. Ele me armou. Ele me contou que ele fez isso. Estava esperando a resposta da diretoria, que é o chefe da Carol aqui. Os diretores e os presidentes aqui da Carol. Só que ele, irmãos, ele ignorou que eu sirvo a um Jesus que é poderoso. E o resultado de toda esta conspiração contra a minha vida foi que ele saiu da empresa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele pediu um aumento para ele para que eu fosse reduzido. Eu tive meu salário aumentado na época em 25%.
E eu não precisei dizer uma única palavra contra ele, para que Deus me desse a vitória. Ele estava no mesmo carro que eu, contando isso para mim. Eu podia, para o carro que eu vou descer agora. Você é um canalha. Você é um traiçoeiro. Você está armando para mim. Eu não fiz isso, irmãos. Eu dei um sorriso e deixei nas mãos do poderoso Jesus, do poderoso Deus. Creia no teu Deus, irmãos. O teu Deus é o teu defensor. Jesus é o teu advogado. O teu inimigo está abrindo covas para você. Calma aí. Ele mesmo vai cair nela. E por último, o último tópico: você não ficará na cova quando o injusto tentar te destruir. Apocalipse capítulo 8, versículos de 3 a 5. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as suas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ei, meu irmão, para você que andou pensando que a oração é como falar com a cadeira, pois ninguém está te ouvindo, veja o poder que tem a oração dos servos do Senhor. O texto supracitado nos revela que quando as orações subiram aos ouvidos do Eterno, foi como se Deus tivesse inspirado o incenso das nossas preces, das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas dores e sede por justiça. A Bíblia diz que as nossas orações sobem ao céu como incenso, e Deus inspira aquilo. O texto está revelando tudo isso, irmãos, e a resposta vem em forma de fogo do altar, o que provocou trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, desencadeando assim uma série de juízos de Deus sobre a face da terra. Quando você se sentir injustiçado, não deixe de orar, não desanime, antes apresente tudo a Deus em oração, e certamente o fogo do altar do Eterno irá descer em teu favor contra o teu adversário. Grande será a tua vitória. Quantos pode dizer amém? Glória a Jesus. Concluindo a mensagem, chegou na conclusão, Salmo 57, verso 6, vou repetir a leitura. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. O diabo tem conspirado contra a tua saúde. Você anda abalado com o diagnóstico do teu médico. O salário que você recebe tem te afundado na cova das dívidas. O teu casamento não tem sido uma bênção. Tuas lágrimas não param de rolar em tua face. Não se preocupe, pois aquele Deus que disse pela boca do salmista: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Salmos 91, verso 3, é quem vai te livrar do laço que você se encontra nesta hora. Começa a glorificar a igreja, porque hoje a promessa do livramento do Senhor está sendo renovada na tua vida. Deus não desperdiça palavras. Se você crê nas promessas de Deus, te acalma aí e vai dando glória, e vai louvando, e vai adorando, e receba nesta hora o milagre do livramento do Senhor. Se você crê nisso, diga amém, e glorifica aplaudindo ao nome deste Deus. Aleluia, bem forte aplaudindo ao Senhor.